junta essa tragédia humana, essa ode à ignorância e à estultícia, que é esse governador do Rio de Janeiro, assassino, um sujeito que fica falando de anarcoterrorismo sem o menor sentido, só porque o Trump quer que seja chamado assim, porque o terrorismo é uma ação que necessariamente tem que ter um pendor político. Não existe terrorismo sem política. O objetivo é político. O terrorismo é político. E a ação, principalmente do narcotráfico e dessas facções, é uma ação capitalista. Visa dinheiro. O negócio deles é poder e dinheiro. Eles não têm pautas políticas para defender ou para lutar ou qualquer coisa assim. E aí a gente tem visto essa tentativa de todas as formas, né, de tirar algum ganho político do que está acontecendo. Claro, nadando um pouco nessa questão da opinião pública, porque todo mundo não aguenta mais a violência, e aí quando você fala, estamos matando aí, as pessoas naquele desespero acabam defendendo isso, sem entender que é muito pior, é uma ação muito pior. E aí juntam esses governadores anti-PT, anti-Lula e de extrema direita. Junta Jorginho Melo, que é um dos piores da história do Brasil, Zema, que compete com o Jorginho Melo, que esse Zema é uma tragédia em todos os sentidos, vai ser colocado na latrina da história, esse Zema, ele nunca mais vai conseguir se eleger a nada, porque é uma tragédia, ele não consegue, agora mais do que nunca, né, com essa última eleição que ele foi desmascarado, tentou de todas as formas ficar quietinho ali, aí teve pessoas que votaram no Lula e no Zema, se sentiram completamente traídas, porque depois disso ele se transformou naquilo que ele realmente sempre foi, né? Um sujeito de extrema direita, radical e inconsequente. Além do Zema, aí tem, né, o Caiado, como não poderia deixar de ser, esse pessoal todo ali no entorno desse Cláudio Castro, uma tragédia, uma tragédia. Muito provavelmente, pelo fato de estarmos no Rio de Janeiro, muito provavelmente as pessoas vão falar, não, agora eu voto nesse cara, né? Porque entregou para a parte da população o que eles mais querem, que é morte, que é essa carnificina que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu vou trazer para você um pouco dessa reunião e dessa utilização descarada, utilização política dessa tragédia no Rio de Janeiro, e vou trazer para você também algumas das melhores análises que eu vi até aqui sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas antes vamos começar com um trecho do próprio Caiado falando a respeito. Eu quero também colocar, já que estamos falando do Cláudio Castro, uma postagem que viralizou hoje, que é o Cláudio Castro antes dessa ação no Rio de Janeiro e depois da ação do Rio de Janeiro. Aliás, eu vou até começar com esse vídeo. Cláudio Castro antes e depois. Cada um fala, o que eu tenho que fazer? Eu não preciso que ninguém entre com polícia nova lá no Rio. A minha polícia está estruturada. Eu preciso que os outros entes, todos, façam a sua parte para que o meu trabalho dê resultado. Muitos meses depois... Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Antes, eu não preciso de ninguém. Depois, eu estou abandonado, cadê? E tudo isso mostra o tanto que é canalha, né? Tudo isso mostra exatamente o quanto esse sujeito é um vagabundo mesmo. Eu quero trazer aqui para você esse trecho aqui da fala do Caiado, porque é outro também que não vai conseguir se viabilizar para nada. Caiado também acabou a política para ele. Não consegue se viabilizar para nada. Especialmente porque essa pretensão, você acha que ele vai conseguir se candidatar com alguma viabilidade à presidência? De jeito nenhum, vai ser engolido. Já está quebrando pau, União Brasil, uma parte do União Brasil apoiando o governo Lula, uma coisa assim, e aí você vai ver o trecho da fala dele, aí você vai entender realmente o que nós estamos falando. Se queres a paz, prepare-te para a guerra. É exatamente isso.
estamos fazendo. Este consórcio tem esse objetivo. Se queres a paz, ali, prepare-se para a guerra. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que o governo não venha se escudar nesta PEC, porque ela só tem lei ordinária e a única coisa que ela teria de constitucional seria tirar o comando dos governadores. Então, no mais, é fake, isso aí não tem resultado prático algum, eles não comandam fronteiras, eles não são responsáveis pelas armas, e aqui eu quero fazer um elogio também ao delegado do Rio de Janeiro, que comunicou, vocês podem buscar aí, no artigo 144 da Constituição, se não me engano, inciso 2º ou 3º, é responsabilidade, sim, da Polícia Federal atuar nas áreas de contrabando, de armas, de drogas e também de lavagem de dinheiro. Então, o comunicado foi feito. Essa é a possibilidade, essa é a realidade que aconteceu. Essa estupidez, né, de dizer, foi comunicado à Polícia Federal. A Polícia Federal nunca vai fazer uma ação como essa, nunca vai subir morro atrás de bandidos. Isso não existe, isso não tem nada a ver com a ação da Polícia Federal. E aí vem dizer, o governo não pode ter o comando, que na verdade não é nada disso. Não pode ter o comando das fronteiras, e não pode, não deve, e não vai ter, e não é essa a proposta. A questão hoje é que nós temos facções como essa que está sendo combatida no Rio de Janeiro, que são em 24 estados do país. Só não está praticamente em São Paulo. E aí o que acontece? Se ela está em 24 estados, não é um problema de um estado, portanto não é o governador. As ações, elas precisam sim ter uma base, e é lógico que é o governo federal o responsável, uma base que possa ter um contato com todos os estados e os estados em contato com essa base, para que as ações possam ser em conjunto e que possam, de alguma forma, atingir os estados do país que estão sendo atacados por essa facção. A facção é uma só e ela está em 24 estados. E aí vem o Caiado lá em Goiás achando que ele pode resolver o problema, ou mesmo o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Zema em Minas Gerais. Isso não existe. A proposta do governo é uma proposta lógica necessária. Tem que haver um comando que, obviamente, ele é partilhado com os estados, mas um comando central em cima de um problema que é nacional. Então, assim, do começo ao final, a fala desses caras foi nojenta. Nojenta. Foi uma coisa, assim, de dar vergonha mesmo, sabe? Com politicagem rasteira. Esses caras já estão superados há muito tempo. O Caiado tá fazendo hora extra na política, tem que pular fora, vestir o pijaminha e pescar, sabe? O sujeito já tá ultrapassado há 30, 40 anos, né? Não tem que ficar mais mexendo com coisa que não tem a menor capacidade de fazer. Eu quero trazer um comentário aqui, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Por favor, dê o like no vídeo, faz esse favor pra gente, se inscreva no canal. Eu quero trazer um comentário aqui da Jaqueline Muniz. Algumas pessoas pegaram um print desse vídeo aqui e ficaram fazendo julgamento em torno da Jaqueline Muniz pela aparência dela. Dentre eles, o próprio Nicolas Ferreira fez isso, fazendo um julgamento pela aparência, aquela coisa ridícula que somente a extrema-direita que faz. Né? A Jaqueline Muniz é uma pessoa que tem um currículo tão grande que não cabe num print. Além de ser professor da Universidade Federal Fluminense, professora há muito tempo, é uma mulher que tem doutorado, que tem uma série de estudos importantes sobre segurança pública, e aqui ela rasga o verbo. Ela estava dando uma entrevista para a Fórum, que eu considero espetacular. Parabéns ao trabalho da Fórum, parabéns à fala da Jaqueline Muniz, que eu quero trazer agora para você. Não existe território no Rio de Janeiro que a polícia não entre. A polícia, o Estado, tem a soberania sobre território. Ela entrega, terceiriza para o crime, arrenda territórios populares, né, onde se controla a população, ok? Com mecanismos coativos, gerando governos criminais autônomos. Tem nada de máfia. Isso é outra bobagem de quem assiste filme de Marlon Brando. Porque quando fala máfia, é para ocultar as relações do Estado. Porque quem organiza o crime é o Estado. O Estado funciona numa democracia como agência reguladora do crime, para o bem ou para o mal. Não existe Estado paralelo,
Não existe Estado ausente, o Estado negocia a sua presença. Tá? E é por isso, você também viu nessa operação, você viu algum impacto nas carreiras políticas? Porque as principais lavanderias do dinheiro do crime no Rio de Janeiro são carreiras eleitorais, caçador de campanha, algumas igrejas. Tá? Governa-se com crime aqui, e em outros lugares, e não contra ele. Tá? Faz-se a guerra para vender a paz da propina, a paz do arrego, para renovar o preço do alvará do arrendamento de territórios populares. Então, a missão estava correta e quem dá a missão dá os meios. Os meios não estavam adequados. O planejamento foi sabotado por dentro. Sair matando cento e tantas pessoas, que eram 64 até ontem, agora achou-se mais corpos, como é previsível, prestam serviço ao crime organizado. Por quê? Tá? Porque aqueles mortos, se forem todos criminosos, se todos eles eram aqueles em que se emitiu um mandado de prisão pela justiça, supondo isso, tá? O que você fez? Você agradou o crime organizado. Por que você prestou um serviço? Você economizou. Né? Porque cada faccionado, suposto faccionado, custa para ser mantido dentro da cadeia. Você tem que bancar ali dentro da cadeia e bancar, né? A família dele, ele é um trabalhador do crime. A entrevista dela foi genial, vou tentar de todas as formas trazer a Jaqueline aqui para o canal para a gente conversar e para a gente falar um pouco mais a respeito desses assuntos. O Ricardo Brizola também deu uma entrevista que eu considero muito importante, ele traz outros elementos a respeito das facções, e aqui eu faço questão de trazer essas pessoas falando, porque falam com propriedade. O caso do Ricardo, ele é um coordenador do Núcleo de Urbanismo Social e Segurança Pública. Eu considero espetacular o trabalho dele, e aqui a entrevista é muito boa, e ele traz mais elementos para a gente montar um pouco desse quebra-cabeças que surgiu a partir dessa ação absurda, com a morte de policiais, dezenas de policiais feridos, um policial agora entre a vida e a morte. Uma tragédia, foi uma tragédia, um fracasso, uma ação fracassada, assassina, genocida. Eu vou trazer aqui para você a fala do Ricardo para você entender um pouco mais. Enquanto a gente não desarticular os fluxos, as rotas dos produtos, o dinheiro do crime, quer dizer, todo esse movimento que acontece na base, todo esse movimento que acontece no térreo, vai continuar ocorrendo. Os fuzis, por exemplo, não brotam nas favelas do Rio de Janeiro. Os fuzis são comprados com dinheiro pesado, com dinheiro forte, né? Triangulados internacionalmente, eles vêm da Europa, eles vêm dos Estados Unidos, e eles não são produto meramente da atividade da favela. Há toda uma dinâmica de lavagem do dinheiro, há toda uma dinâmica de cobertura de atividades que são muito mais importantes do que essa do narcotráfico na favela. Hoje, por exemplo, o tráfico de cocaína representa no Brasil em torno de 15 bilhões ao ano, conforme pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa é a receita, 15 bi ao ano de cocaína. Põe aí menos de 7 bilhões ao ano de maconha. Então você tem aí o grande espectro das drogas no crime. Isso dá 20 e poucos bilhões ao ano. Bom, quando a gente toma só atividade com combustíveis no Brasil, são mais de 60 bilhões ao ano de receita. Quando a gente toma as atividades pesquisadas de 4 áreas, de cigarros, de ouro, da questão dos combustíveis, da questão das bebidas, né? A gente tem um total de 186 bilhões ao ano, né? Isso é muito mais do que a receita de grandes empresas, de grandes conglomerados econômicos brasileiros. E nós ainda combatemos o crime no Brasil como se ele residisse na favela. Eu afirmo peremptoriamente que não tem nenhum líder importante de crime organizado no Brasil morando em favela. Líderes de crime organizado moram em condomínios de luxo, fazem negócios em alto nível, em Miami, Amsterdã, são poliglotas, viajam em jatinho privado, né? Então, se a gente quer realmente desarticular o crime no Brasil, é preciso que a gente deixe de olhar só para baixo e a gente comece a olhar para o andar de cima, né? O que tem havido, em alguns momentos, é essa coragem de fazer isso no Brasil, mas ainda é excepcional. Então, esse é o primeiro caminho. Um segundo caminho, se a gente quer combater, consequentemente, o crime em favelas, é fazer aquilo que o Rio de Janeiro começou a fazer no primeiro período das UPPs. O primeiro período da implantação das UPPs foi um sucesso no Rio de Janeiro, na favela e no asfalto. Houve uma entrada de forças policiais e uma permanência num modelo de polícia de proximidade. Então, o Rio já aprendeu como fazer o início do caminho. Por que não deu certo? Porque o Rio de Janeiro resolveu dar uma super escala, o governo do Rio não teve seriedade
para continuar o programa numa expansão responsável, administrável. Ele super expandiu, ele deu escala exagerada antes do tempo, como uma consequência do sucesso que o programa teve, e porque também a politização da experiência, ela penetrou em muitos lugares. O projeto das UPPs é uma prova concreta de que é possível, é muito possível, você ocupar os morros. Eu considero essas duas falas importantes porque a fala do Ricardo complementa a fala da Jaqueline. Diz, olha, são coisas que, na verdade, a gente fala muito pouco a respeito, né? A ideia é sair matando todo mundo, coisa que nunca resolveu nada, mas é impossível a gente não pensar sobre, primeiro, o Estado tem interesse naquela situação, e segundo, e esse é o ponto principal, é possível mudar. O Estado pode ocupar. O Estado, as UPPs foram uma prova disso, né? O Estado pode fazer com que as coisas mudem. Eu tenho mais uma fala aqui do Demori que fala a respeito dessas pessoas que estão ali, de um ponto de vista que eu considero uma visão muito, mas muito sóbria sobre o que de fato aconteceu. Por que não adianta sair matando todo mundo e por que essa ação não muda absolutamente nada? Olha só. O DOCA, o chefe do tráfico. Gente, isso aí é gerente de lanchonete, tá? Isso é gerente de lanchonete. O Marcinho VP não era chefe de porra nenhuma. O DOCA não é chefe de porra nenhuma. Essa gente é gente que até ontem estava fritando hambúrguer e tem um pouquinho mais de miolo na cabeça e consegue controlar aquelas áreas ali taticamente. Para saber onde tem olheiro, quem é que opera o drone, quem é que segura o chinelo, quem é que segura a K-47, tá? Não é chefe de tráfico. Chefe de tráfico tá na Faria Lima, chefe de tráfico tá na Cobertura Rica. A gente cansa de falar isso, tá em Brasília. Chefe de tráfico e gente associada ao tráfico tá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Chefe de tráfico e associado ao tráfico tá na Câmara de Vereadores, onde as pessoas que estavam envolvidas no crime da Marielle frequentaram com muita assiduidade, inclusive em relações com milicianos que foram provadas e comprovadas. Aí que tá essa galera. Então, pra gente parar com essa bobagem, o DOCA, o chefe... Isso é gerente de bodega, gente. É mais um na fila do pão. Tá aí o Demori falando com muita propriedade. Faço questão de trazer esses comentários para você, que é justamente para combater um pouco essa politicagem, especialmente essa cena imbecil, patética, promovida pelos governadores da extrema-direita, que estão subindo aí nos cadáveres dos policiais, de todas essas pessoas assassinadas, todas essas pessoas mortas ali, eles estão subindo nos cadáveres dessas pessoas para fazer política rasteira, baixa. E os comentários técnicos, eles fazem com que a gente tenha uma visão mais objetiva sobre a coisa. Mas a cereja do bolo, eu acho que é a descoberta desses fuzis, a origem desses fuzis. Essa é a cereja do bolo, tá? Eu vou trazer aqui para você uma parte do blog da Natuza Neri, em que eles chegam à conclusão da origem desses fuzis. Eu faço questão que você acompanhe para você entender. O percentual, o tipo de fuzil mais apreendido é o 5.56 e o 7.62, que foram armas que foram autorizadas para aquisição de civis na gestão Bolsonaro, em que houve uma grande flexibilização do acesso às armas. Então, quando a gente percebe que um tipo de arma foi amplamente adquirida por civis e ela passa a predominar no perfil das armas apreendidas, é um sinal de que há também um desvio nacional. Não quero aqui dizer que todo mundo que comprou arma legalmente desviou para o crime, mas a gente vê casos, inclusive de investigações policiais, que mostram que atiradores são usados como laranja pelo crime organizado para poder comprar essas armas e repassar para o crime. Isso aqui é o reflexo da realidade do nosso país. Um problema que eles mesmos criaram. Bolsonaro criou esse problema. Todos esses fuzis que são comprados por CACs. Esses CACs que, na verdade, boa parte deles são oriundos do crime. Se transformaram em CAC do nada para comprar arma legalizada. Então não existe mais, e isso a gente falou muito aqui no canal, não existe mais aquela necessidade de você atravessar com essas armas, fazer contrabando de armas, trazer lá do Paraguai. Não, você pode ir ali na esquina comprar com uma carteirinha de CAC e você está armado imediatamente.
E aí essa enxurrada de fuzis trazendo esses problemas todos para a nossa sociedade. Então o debate da segurança ele tem que passar por uma visão direta e objetiva sobre a ação da extrema-direita no nosso país, especialmente o bolsonarismo. Esses caras todos que estão agora indo lá pedir bênção, beijar a mão do Bolsonaro, para não dizer outra coisa, o sujeito que está preso, e eles estão indo lá, né? Antes era bandido bom, é bandido morto. Agora bandido bom é aquele bandido que a gente vai separar um pouquinho aí, né? Se for preto e pobre, a gente vai lá, mata, deixa jogado no mato. Agora, se for o político nosso de estimação, a gente vai beijar a mão dele lá no condomínio, numa mansão de luxo bancada pelo nosso dinheiro. É bom deixar claro, tá? Bolsonaro está preso agora, morando numa mansão de luxo, com o nosso dinheiro. Porque é o PL que está pagando aquilo lá e somos nós que pagamos o PL. É bom deixar claro isso. Mas você coloca aqui nos comentários o que você acha, o que você pensa a respeito dessa reunião aí, desses governadores da extrema-direita tentando tirar uma casquinha nessa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, tá? Dê o like no vídeo, por favor, se inscreva no canal. Aproveite essa oportunidade da renda aí. Você deu o like mesmo? Você deu o like? O like é importante, tá? E a tua inscrição também. A gente quer você inscrito aqui, hein? A gente tem aquela dica especial da renda extra, que é a oportunidade de você trabalhar apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Você pode ter essa renda extra. Essa é uma oportunidade tanto para você, tá? Essa escola de negócios, ela oferece para você a oportunidade de você ter um período de teste, tem 7 dias para você testar. Nesses 7 dias, você pode ter todas as funcionalidades da escola, aprender, você já pode começar a ganhar a tua renda extra em 7 dias, e aí você tem possibilidade de fazer esses testes, vale a pena, tá chegando agora o final de semana, amanhã já é sexta-feira, daqui a pouco, e aí você já tem a oportunidade de fazer esse teste aí nesse final de semana, com um tempinho maior aí, tá bom? Você pode ganhar inclusive em dólar. Tá aqui no primeiro comentário fixado o link, renda extra, vai direto para o WhatsApp e eu mesmo vou explicar tudo para você. Sou eu mesmo que explico tudo para você, tá bom? E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho, seja um membro aqui do canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você pode prometer para mim que você vai fazer essa avaliação? Se você realmente puder, vai ser muito importante que você seja um membro do canal ou um apoiador do nosso Apoia-se. Aproveite essa oportunidade também para você fazer uma doação aqui para o canal, o valor que você puder, tá? A gente está pedindo esse Pix aí porque a gente quer continuar trabalhando. Hoje, por exemplo, já é o segundo vídeo, a gente quer continuar trabalhando para você. E aí a gente pede para você fazer essa doação para a gente, o valor que você puder, se você quiser, se você puder, tá bom? Esse aqui é o nosso endereço de Pix, aqui está o nosso QR Code, dê essa força pra gente, daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson, e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.